O senador Eduardo Girão comemorou pelas redes sociais a aprovação de um requerimento para que o Supremo Tribunal Federal mostre os gastos que já foram feitos com os inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Girão disse: pela transparência, sempre atendendo anseios legítimos da sociedade. Foi aprovado o requerimento apresentado por mim na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado para que o STF apresente os gastos com dinheiro público feitos com os inquéritos 4828 e 4781, ambos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. Essas investigações estão atreladas a vícios de enorme gravidade, seguem na contramão dos princípios que norteiam o devido processo legal e continuam impondo gastos que escapam ao princípio da transparência. Por isso, a importância dessas informações para o esclarecimento da população brasileira. Agradeço ao presidente da comissão, Regufe, pela coragem de ter colocado esse requerimento em pauta. Seguimos fazendo a nossa parte na expectativa de que o Senado cumpra com suas prerrogativas em nome do equilíbrio e da harmonia entre os poderes para o fortalecimento da nossa democracia. A verdade e a justiça prevalecerão. Paz e bem. Na sessão da comissão em que o requerimento foi aprovado, houve também a aprovação de um convite ao ministro da Defesa, ao ministro Alexandre de Moraes, ao deputado Felipe Barros, ao diretor-geral da Polícia Federal e a um representante da Transparência Internacional para debater a transparência nas eleições. O senador Eduardo Girão também anunciou pelas redes sociais que o desembargador Fernando Carione aceitou o convite para participar da audiência pública para a qual os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes foram convidados a prestar esclarecimentos sobre sua atuação política e ativismo judicial. Girão disse: presidente do TRE de Santa Catarina, crítico do ativismo judicial no STF, confirma a presença em nossa audiência do dia 5 de julho, que deve ouvir juristas e ministros da Corte. Convite feito e já aceito pelo corajoso desembargador Fernando Carione. Veja na sequência dessa postagem o seu forte discurso contra a militância ideológica do Supremo Tribunal do Brasil em sua posse como presidente do Tribunal Regional de Santa Catarina. Ele estará participando da audiência pública na Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado Federal, aprovada a partir do meu requerimento para ouvir os ministros Barroso e Alexandre de Moraes, assim como os ex-ministros Marco Aurélio Mello e Francisco Rezec do STF, também do STJ, e outros juristas brasileiros. Agende-se você também. Será às 14h30 da próxima terça-feira. A liberdade no Brasil está sob ameaça, assim como a propriedade privada, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do Judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 11 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente dessa sessão, senador Antônio Regufe, muito obrigado pela oportunidade. É um requerimento simples, né, de uma comissão de transparência, governança, fiscalização e controle. É o que se espera de uma comissão como essa, de uma forma serena, de uma forma tranquila,
é algo clássico que está dentro das prerrogativas de uma comissão, que é nesse debate que de uma certa forma inquieta parte da sociedade, que a gente possa, como Senado Federal, de alguma forma participar disso, ouvir os lados que estão dentro dessa questão com relação às eleições, né? Então é muito importante sobre a questão da transparência nas eleições que a gente possa ouvir, até para acalmar um pouco a sociedade, procurar levar dados que possam de uma certa forma tranquilizá-la, chamar aqui nessa sessão o senhor general Paulo Sérgio Nogueira, que é o ministro da Defesa, a título de convite, que fique muito claro, o excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o excelentíssimo senhor Felipe Barros, que é deputado e foi o relator da PEC que tratou dessa questão lá na Câmara dos Deputados, da questão da transparência nas eleições, o senhor Márcio Nunes de Oliveira, que é o diretor-geral da Polícia Federal, e também o representante da organização Transparência Internacional. Então, eu acredito que vai ser muito importante esse debate sereno, tranquilo, que busca acalmar um pouco a sociedade, já que ninguém tem nada a temer com relação a esse assunto, que a gente possa ouvir as partes. Eu lhe agradeço muito pela inclusão na pauta desse requerimento. Senhor presidente, apenas para também, seguindo aqui um pleito que eu quero fazer ao senhor, um requerimento extra pauta, que eu gostaria que o senhor colocasse em pauta, que é justamente requeiro nos termos do artigo 102A, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja solicitado ao nosso Supremo Tribunal Federal que encaminhe por escrito a esta Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor os gastos feitos quanto aos inquéritos 4828 do Distrito Federal e 4781 do Distrito Federal. Isso é muito importante, senhor presidente, porque é outro assunto que tem realmente deixado a sociedade um pouco incomodada. E como envolve dinheiro meu, da senhora senadora, do senhor, de quem está nos assistindo no Brasil, a gente precisa deixar as claras. Essa comissão de transparência pode cumprir o papel. Tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal não vai se negar, está aqui bem fundamentado, para que se faça essa explanação, né, desses dados. Só queria fazer um adendo. Eu faço de forma oral, mas mando também por escrito. Tem um programa chamado TORS, que é um programa de monitoramento de rede social que o Supremo divulgou, que contratou. Então eu queria entender sobre esse sistema, qual é o objetivo dele, qual é realmente a demanda importante com relação a isso e o valor do contribuinte, o dinheiro do cidadão que está aplicado nesse sistema de monitoramento das redes sociais. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Eduardo Girão, eu também vou acolher o requerimento de Vossa Excelência e também colocarei o requerimento de Vossa Excelência extra pauta. Eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto, o inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição
sobre as ilegalidades havidas. Não nasceu, não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, vão prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.